Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Nós estamos no 17º domingo após o Pentecostes e no culto de hoje vamos refletir sobre o tema O Reino de Deus é dos arrependidos. Que Deus nos acompanhe e abençoe a todos nós em mais este culto online. Começamos com as palavras do Salmo 89, versículo 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Que possamos com alegria, mais uma vez, celebrar culto ao nosso bom Deus. Começamos também com a invocação do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nós assim nos reunimos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por mais essa oportunidade que tu nos concedes de celebrar culto a ti, de reservar um tempo em nossa vida diária para o serviço a ti, para a oração, para a leitura e reflexão em tua palavra. Abençoa-nos assim, Senhor, fortalece-nos na fé, anima-nos para a vida cristã. Abençoa-nos assim e conduz-nos em mais este culto. Em teu santo e precioso nome, assim pedimos e agradecemos. Amém. No culto de hoje, nós vamos utilizar a leitura do Salmo para esse momento de confissão dos nossos pecados. Assim como fizemos em um culto anterior, também vamos fazer neste. Leitura do Salmo, capítulo 25, versículos 1 até 10, onde lemos: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Até aqui a leitura do Salmo. Todos nós gostamos de ser lembrados, não é mesmo? Por exemplo, no dia do nosso aniversário, nós gostamos que as pessoas nos felicitem por mais um ano de vida. Ninguém de nós gosta de ser deixado de lado, ser esquecido. Mas tem um porém. Nós gostamos de ser lembrados por algo bom que nós fizemos. Se for para ser lembrado de algo ruim, aí ninguém gosta de ser lembrado. O salmista Davi, no Salmo 25, que lemos agora há pouco, ele também pede ao Senhor que se lembre dele. No versículo 7, ele diz assim: Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões.
Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Davi quer ser lembrado diante da misericórdia de Deus, não dos pecados, não das maldades, não das transgressões que fez, mas ele quer que Deus se lembre dele a partir da sua misericórdia. E no versículo seguinte, ele lembra que bom e reto é o Senhor. Ele lembra que o Senhor é bom, por isso aponta o caminho aos pecadores. Que caminho é esse? Ora, o caminho do arrependimento e do perdão. Portanto, vamos mais uma vez andar por esse caminho. Vamos em verdadeiro arrependimento suplicar ao Senhor que se lembre de nós, não de acordo com nossos pecados, mas em conformidade com o seu amor e a sua misericórdia. Confessamos ao Senhor os nossos pecados. Oramos. Senhor nosso Deus, quando lembramos dos nossos pecados, isso nos deixa entristecidos, porque gostaríamos de não ter cometido pecado algum. No entanto, infelizmente, o pecado é constante em nossa vida, em nossas palavras, em nossas ações, em nossos pensamentos. Lamentamos profundamente por todos os nossos pecados, amado Senhor, e suplicamos, assim como Davi no Salmo 25, que Tu não te lembres de nós de acordo com os nossos pecados. Suplicamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Apaga mais uma vez da Tua memória todos os nossos pecados e passa a olhar para cada um de nós como se nunca tivéssemos cometido pecado algum. Ages assim com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor em nossa vida. Perdoa-nos. Não pedimos isso por nosso merecimento, mas unicamente em nome de Cristo, Teu amado Filho, porque Ele sofreu, morreu em nosso lugar, para nos dar o perdão, a vida eterna, a salvação. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor. Lembra de nós, segundo a Tua misericórdia. Assim pedimos, em nome de Cristo. Amém. Diante de Deus, eu lhe pergunto: o seu arrependimento é autêntico, é verdadeiro? Você está de fato arrependido? Você lamenta e está entristecido por todos os seus pecados? Se a sua resposta é sim, então eu, na qualidade de ministro da palavra do Senhor, com alegria posso lhe anunciar: vá em paz, perdoados estão todos os teus pecados. Faça esse anúncio em nome do nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos ao nosso Deus, agradecemos pelo seu perdão mais uma vez concedido a todos nós, cantando o primeiro hino do nosso culto.
Seguimos agora para as leituras bíblicas do nosso culto. Novamente serão feitas por membros da nossa paróquia. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 4 e depois versículos 25 ao 32. E essa leitura será feita pela Aline, membro da Congregação Cristo de Verê. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se botaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. No entanto dizeis: O caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: O caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes e criai em vosso coração novo espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Agradecemos a Aline pela leitura, e as palavras do Senhor que nós ouvimos nesse texto são bastante duras. A alma que pecar, essa morrerá. Essa afirmação nos atinge com violência, porque todos nós, sem exceção, somos pecadores. Portanto, a sentença de morte é para nós. Para sairmos dessa situação, precisamos observar as palavras do Senhor no final da nossa leitura. Deus não deseja a morte de ninguém. O seu desejo é que todos se arrependam dos seus caminhos tortuosos, se convertam e vivam. Há uma solução para todos nós pecadores: o arrependimento e a conversão. Em outras palavras, precisamos abandonar o nosso caminho e seguirmos pelo caminho do Senhor. Caso contrário, a morte eterna será o nosso fim. Que todos nós optemos pela vida e não pela morte. Vamos nos arrepender diariamente de nossos pecados e viver debaixo da graça e do perdão que Deus nos oferece por meio do seu Filho Jesus. Amém. A leitura da epístola nós a encontramos em Filipenses, capítulo 2, verso 1 a 4 e depois verso 14 ao 18. E essa leitura será feita pela Edilce, membro da congregação São Pedro Apóstolo de São Jorge do Oeste. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um à vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservado a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforecei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por liberação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Agradecemos a Edilce pela leitura, e nesse texto vemos o apóstolo Paulo exortando os cristãos da igreja de Filipos a viverem uma vida de santificação. Em resumo, ele deseja que todos os cristãos resplandeçam como luzeiros em meio à escuridão do mundo. Você já parou para pensar que talvez muitas coisas do mundo são mais valorizadas por nós cristãos do que as coisas de Deus? A igreja corre um sério risco de se tornar mundana. Precisamos avaliar todas as coisas e reter somente o que for edificante. É preciso separar o que pertence a Deus do que pertence ao mundo. Há certas atitudes, por exemplo, que não convém a um cristão praticá-las. Há certas palavras que não convém a um cristão pronunciá-las. Há certos lugares que não convém a um cristão frequentá-los. Vamos preservar a nossa fé, para que no último dia, quando Jesus retornar em seu reino, possamos nos alegrar com todos os outros cristãos na nossa salvação. Naquele dia, teremos a certeza de que tudo que nós enfrentamos por causa de Cristo, para mantermos a nossa fé viva, não foi em vão. Amém. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Mateus capítulo 21, versículos 23 ao 32, onde lemos assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois, em nossa mensagem, vamos refletir nesse texto.
Convido a você para nós juntos confessarmos a nossa fé cristã em nosso Deus triuno, utilizando mais uma vez as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos ao Senhor o próximo hino. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro
dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro. Vida eterna vai nos dar. Que o nosso amado Senhor nos conduza, nos abençoe mais uma vez, quando queremos refletir em Sua Santa Palavra, o texto do Evangelho que lemos agora há pouco, sob o tema: o reino de Deus é dos arrependidos. Amém. Certa vez questionaram um membro de uma igreja se de fato ele estava arrependido dos seus pecados e confiava no perdão de Jesus. E a sua resposta foi rápida e direta: me arrepender? Como assim? Quem você está pensando que eu sou? Eu vivo uma vida decente, eu vou à igreja, eu oro, eu cuido da minha família, sou uma pessoa honesta, nunca roubei e muito menos matei alguém. Sei que eu erro de vez em quando, mas eu creio que não fiz nada assim tão grave pelo qual eu tenha que me arrepender diante de Deus. Para aquele membro da igreja, somente era pecado aqueles pecados graves, escandalosos. Os pecadores eram somente as pessoas que cometiam esses pecados graves. Ele não se julgava um pecador. Provavelmente este também seja o pensamento de muitas outras pessoas. Também na época de Jesus, os líderes judeus, os sacerdotes, pensavam dessa maneira, porque não criam, não aceitavam a mensagem de arrependimento de Jesus. A fim então de desbancar esse orgulho dessas pessoas, Jesus contou uma parábola de um pai e seus 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Ambos os filhos foram abordados pelo pai da mesma forma e com as mesmas palavras: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. O filho mais velho foi bruto com o pai e disse: eu não quero ir. Mas depois, arrependido, mudou de ideia e foi. Já o filho mais novo, na frente do pai, demonstrou obediência: sim, Senhor, mas depois não foi. No final, Jesus questiona os líderes judeus e os sacerdotes: qual deles fez o que o pai queria? Responderam: o filho mais velho. Pela resposta que deram a Jesus, os líderes judeus e os sacerdotes declararam a sua própria sentença. Eles não estavam aceitando a pregação de João Batista: arrependam-se e sejam batizados. E também não aceitavam a pregação de Cristo. A sua prática era idêntica ao do filho mais novo: ter a palavra e a lei de Deus em suas bocas,
sim, Senhor, mas seus corações estavam bem longe da real obediência à vontade do Pai Celeste. Não aceitaram Jesus como Messias, o Salvador. Ao contrário, endureceram o seu coração e negaram-se a trabalhar na vinha. Por isso diz Jesus que o reino de Deus não é daqueles que, apesar de terem sido estabelecidos como autoridades eclesiásticas, rejeitam a mensagem do Evangelho de Jesus. Um cristianismo que é só de aparência, só de boca, na verdade, não passa de desobediência a Deus. Jesus está combatendo essa descrença dos líderes judeus e quer que eles sejam como o filho mais velho. Ele quer que eles se arrependam, que ouçam o pedido do Pai. Diz Jesus que os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes deles. Aquilo que era considerado lixo da sociedade judaica, aqueles que haviam sido expulsos da sinagoga e já não eram considerados membros da igreja judaica, estes acolheram a pregação de João Batista e de Cristo. Estes arrependeram-se. Os cobradores de impostos e as prostitutas, arrependidos, creram, e por isso estavam entrando no reino de Deus antes dos sacerdotes e líderes judeus que viviam uma religiosidade só de aparência. O reino de Deus é dos arrependidos, daqueles que realmente procuram e praticam a vontade de Deus, por mais ignorantes e pecaminosos que tenham sido no passado. O arrependimento verdadeiro produz uma mudança de vida, de modo que aqueles que enganavam as pessoas, cobrando impostos além do que deviam, arrependidos, não mais enganavam, mas agiam corretamente. As prostitutas arrependidas não mais se vendiam, não mais se prostituíam. Temos o conhecido exemplo de Zaqueu, um cobrador de impostos que, arrependido, resolveu devolver tudo aquilo que havia defraudado em dobro. E Jesus disse naquela ocasião, na casa de Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quando o arrependimento é verdadeiro, também é verdadeiro e imediato o perdão de Deus. Nós temos o exemplo de Davi, que além de ter cometido adultério com Batseba, também matou ou arquitetou um plano para matar o marido dela, Urias. E aí, repreendido pelo profeta Natã, Davi cai em arrependimento e diz: pequei contra o Senhor. E prontamente, imediatamente, Natã diz: o Senhor te perdoou. Quando o arrependimento é verdadeiro, também é verdadeiro e imediato o perdão de Deus. Temos outro exemplo bem conhecido, daquele malfeitor na cruz, pendurado ao lado de Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, da sua vida, e cheio de fé disse a Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus prontamente respondeu a ele dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Quando o arrependimento é verdadeiro, também é verdadeiro e imediato o perdão de Deus. Aquele senhor do início da nossa mensagem, membro da igreja, não reconhecia a necessidade de se arrepender,
porque segundo ele não havia cometido nenhum pecado grave. No entanto, Jesus deixou claro a necessidade de arrependimento. Lemos em Lucas capítulo 13, verso 3, Jesus dizendo: se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer. A verdade é que todos os pecados são graves diante de Deus, por menores que eles pareçam aos nossos olhos. Foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. Se os nossos pecados não fossem tão graves assim, Jesus não precisava dar a sua vida em resgate a nós. Nossos pecados, sim, são grandiosos. Precisamos reconhecer isso. Mas maior ainda é o perdão que Jesus conquistou por nós na cruz. Portanto, vamos sempre nos arrepender. Vamos sempre lamentar os nossos pecados. Mas mais do que isso, vamos confiar plenamente no perdão de Deus. O reino de Deus é dos arrependidos e perdoados. Amém. Se nós estivéssemos reunidos aqui na igreja, nesse momento todos nós traríamos a nossa oferta diante do altar do Senhor. Oferta de reconhecimento de que tudo vem dele, oferta de agradecimento, oferta de fé. Não estamos assim reunidos, mas mesmo assim cada um de nós deve, diante das bênçãos de Deus, reservar uma parte daquilo e ofertar ao Senhor, ou depositando na conta da congregação, ou então pedindo que o tesoureiro ou algum membro da diretoria passe na sua casa e recolha a sua oferta. Não deixe de honrar ao Senhor por causa das suas bênçãos que Ele lhe dá. Nós cantamos ao Senhor, louvamos com o próximo hino. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei. Pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei.
Este é o momento da oração geral da Igreja, momento em que incluímos diante de Deus nossa gratidão e nossos pedidos. No culto de hoje, nós agradecemos pelos aniversariantes que foram lembrados. No dia 14, o Lorenzo, membro aqui de Dois Vizinhos, completando 9 anos. E no dia 25, a Solange, membro da Congregação de Quedas do Iguaçu. Também vamos agradecer pela recuperação do Rodinei, filho da Mari. A Mari é membro aqui de Dois Vizinhos. E o Rodinei estava com Covid e se recuperou sem complicações. Também vamos pedimos pela Tainara, membro da Congregação de Quedas do Iguaçu, pedimos pela sua gestação. Também incluímos o pai, o Tiago, assim toda a família. Lembramos do Nelson, sogro do pastor Marcos de Pato Branco. Ele se submeteu a uma cirurgia nesta semana, está em recuperação. Lembramos da Líbia. A Líbia é um bebezinho de 5 meses, é parente da Lorena, nossa irmã da fé de Quedas do Iguaçu. E a Líbia fez um transplante de fígado nesta semana e está se recuperando. Lembramos também da Dirce, é a tia da Líbia, também parente da Lorena, pedimos pela sua saúde. E também da Mareli, que fará a cirurgia, ela é também parente da Lorena. Lembramos do Arthur, membro lá de Quedas do Iguaçu, pequeno Arthur, já oramos por ele em vários cultos, pedimos ainda pela sua recuperação, cada vez melhor. Lembramos do seu Marno também, aqui de Dois Vizinhos, sofreu uma queda, bateu a cabeça, está hospitalizado. Lembramos também da Clarice, também membro aqui de Dois Vizinhos, ela fez exames e pede que o Senhor abençoe, que não seja nada grave. Lembramos do esposo também, o Vanderlei, em suas viagens, que Deus o proteja. E lembramos das filhas também, a Natália e a Natiele, que Deus as abençoe, sempre com muita saúde. Incluímos também a Grace, minha esposa, membro aqui de Dois Vizinhos, na sua gestação, já está na reta final e logo logo vem a Alice por aí. Então pedimos que Deus abençoe o nascimento da Alice. Lembramos também dos familiares do Dr. Francisco, enlutados pelo seu falecimento. O Dr. Francisco era médico no Verê, oramos por ele também em cultos passados. Ele se submeteu a uma cirurgia na semana passada, mas veio a falecer no dia 22. Pedimos que Deus então conforte a todos os familiares. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração, na certeza de que Tu nos ouves e também nos atendes em conformidade com os Teus propósitos. Graças nós Te damos por Tua bondade em nossa vida, por abençoares nosso trabalho, de tal maneira que tenhamos tudo aquilo que necessitamos para esta vida. Graças a Ti, com Teu amor e a Tua bondade. Também Te louvamos pelas bênçãos espirituais que Tu nos concedes, pela fé em Teu Filho Jesus, pelo arrependimento dos nossos pecados, pelo perdão que recebemos e, por causa disso, pertencermos ao Teu reino. Senhor gracioso, também Te agradecemos pelos aniversariantes. Hoje lembramos do Lorenzo e da Solange. Graças Te damos, Senhor, por Tu concederes a eles mais um ano de vida e suplicamos o Teu cuidado, o Teu amparo constante com cada um deles. Dê a eles também gratidão em seus corações pela vida que Tu lhes dás. Também, amado Senhor, Te louvamos, Te agradecemos pela recuperação do Rodinei, ele que estava com Covid e se recuperou sem complicações, graças a Ti, amado Senhor. Igualmente suplicamos
por todas aquelas pessoas que estão enfermas em virtude do Covid-19. Que a tua graça e o teu amor estejam com cada um, e se for do teu agrado, restabeleça cada um, para que te deem graças, para que te louvem, para que te exaltem, amado Senhor. Também, amado Deus, suplicamos por pessoas enfermas e que necessitam de saúde. Lembramos, Senhor, do Nelson, sogro do pastor Marcos, que fez cirurgia e agora se recupera. Suplicamos que tu acompanhes em sua plena recuperação. Lembramos da Tainara, da sua gestação, pedimos que tu conduzas tudo da melhor maneira, que esse bebezinho possa se formar sob a tua bênção. Lembramos também do pai, o Tiago, que tu abençoes a esta família. Também, amado Deus, pedimos pela Grace, agora no nascimento da Alice, que tu estejas com elas, abençoe tudo para que tudo transcorra da melhor maneira. Entregamos isso em tuas mãos, Senhor. Lembramos ainda da Líbia, que fez transplante de fígado, que tu acompanhes a sua recuperação desta pequena, para que tudo tenha transcorrido da melhor forma possível e ela possa crescer com saúde. Lembramos da Dirce, pedimos pela sua saúde, que tu acompanhes e abençoes em suas necessidades. Lembramos da Mareli, que fará cirurgia, que tu acompanhes esse procedimento, que tudo também transcorra sob a tua bênção. Dê a Mareli a certeza da tua presença, a certeza do teu amor em sua vida. Lembramos novamente do Arthur, pedimos ainda pela sua recuperação, que cada dia, amado Senhor, sob a tua bênção, ele possa estar melhor. Também lembramos do Marno, que está hospitalizado, que tu olhe com tua graça, com teu amor e misericórdia para com ele, e abençoa-o em sua recuperação, esteja ao seu lado. Lembramos também da Clarice, que fez exames, pedimos, Senhor, que o resultado desses exames não revele nada grave, que tudo esteja bem com a Clarice, se for assim do teu querer. Abençoe também o Vanderlei em suas viagens, protege-o, cuida dele, amado Deus. Lembramos ainda das filhas, a Natália, a Natiele, que tu esteja com elas, dê sempre saúde a elas, esteja com essa família, querido Deus. Também lembramos da família do Dr. Francisco, enlutados em virtude do seu falecimento. Que tu venhas confortar a cada um, que tu venhas enxugar as lágrimas daqueles que choram pela sua perda, para que tenham a certeza de que pela fé em Cristo há salvação e vida eterna. Conforta o Senhor com a tua palavra, com a tua paz, que só tu podes lhes dar. Senhor querido, todas as demais questões nós entregamos em tuas mãos, orando a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto online, com a graça do nosso bom Deus. Lembro, no mês de outubro, provavelmente vamos retornar aos nossos cultos presenciais também, vamos combinar isso bem direitinho.
E vamos manter igualmente os cultos online, para aquelas pessoas que não puderem participar presencialmente dos cultos na igreja. Lembro ainda do nosso programa de rádio, 5 Minutos com Jesus, pela Rádio Blog TV. Se você ainda não baixou o aplicativo no seu celular, baixe o aplicativo pelo Play Store e lembre de ouvir de segunda a sexta ao meio-dia. Nós vamos encerrar o nosso culto com o último hino. Que Deus abençoe e acompanhe a todos nós. Amém.